Fala galera, sejam bem-vindos ao Glitch, o podcast de games do Jornal Estado de Minas. E vocês pediram, a gente trouxe. Vamos falar de esportes hoje. Esportes eletrônicos aí que a galera gosta bastante, todo mundo aí fanático, a gente tá cobrindo também no site, então tinha que trazer, né? Pra vir conversar com a gente hoje, eu trouxe Juan Conde, gestor de projetos da Federação Mineira de Esportes Eletrônicos. Juan, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço demais. É muito legal ter um podcast, ter um programa dentro de um jornal tão importante aqui em Minas e agradeço demais o convite mais uma vez. Eu que agradeço por vir aqui conversar com a gente, vai ser muito legal essa conversa, vai ter muita pauta. Vamos embora. É isso aí, gente. Então, lembrando aí, né, seguir a gente nas redes sociais, @glitchclub, seguir também o Instagram do Jornal Estado de Minas, Estado de Minas por extenso mesmo completo. Canal no YouTube, a gente já deve ter chegado aí no 1 milhão de inscritos quando esse vídeo for ao ar, então, comemorando aí, alegria pra gente. Isso aí, gente, se inscreve em todos os canais, Spotify também, Glitch Club, pesquisando vocês encontram lá. Juan, a gente está fazendo esse primeiro episódio para falar sobre esportes, né? A gente abrir essa pauta aqui no podcast, a gente já está cobrindo muito no site, a gente faz notícia direto, então a gente já está abastecendo muito conteúdo, então estava faltando isso. Para contextualizar para a galera que assiste a gente e que não sabe muito o que é esporte eletrônico, você pode contextualizar para a gente, explicar o que é o e-sport? Claro, bem, vamos lá. O e-sports é a parte profissional, é a parte competitiva dos jogos eletrônicos. Hoje tudo começou um pouco nas LANs antigamente, aqui no Brasil principalmente dentro das LANs, lá fora já começou com campeonatos de arcade e foi se criando esse ecossistema competitivo e o mercado começou a ver que tinha a possibilidade de ter eventos, de começar a ter uma profissionalização daquilo. Aí a gente saiu dos arcades, tinha convenções com fliperamas, com os arcades grandes, com os consoles antigos e foi vindo até a gente chegar hoje que é os grandes eventos que a gente tem pelo mundo. Legal. E quais são os jogos assim que a gente vê que tem mais destaque assim nesse cenário dos esportes? Olha, hoje os cargos-chefes da federação principalmente são League of Legends, o Valorant que a galera pede muito, que é a galera mais nova. A gente tem o CS, que é impossível não notar o CS. Hoje a gente trabalha principalmente com esses 3 jogos, que são os mais pedidos da galera, mas sempre aparece. Meu sonho é conseguir juntar a galera para fazer um campeonato de Dota aqui. Gosto muito de Dota. Eu jogava alguns jogos de carta, quando eu era jogador profissional eu jogava alguns jogos de carta, como o Hearthstone, o Marvel Snap. Então hoje a gente tem uma gama competitiva de jogos muito grande, a gente abrange desde os FPS, os MOBAs, os RTS, os jogos de carta, os jogos de turno, né? E também a gente tem até o Candy Crush. Então a gente hoje tem um cenário competitivo de Candy Crush que também é bastante fomentado. A gente tem uma gama muito grande de jogos. Então basicamente o que tem competição, o que tem esporte eletrônico, então a gente consegue fazer campeonato. Sim, e isso é legal porque tem vários estilos que você falou, né, de jogos. Tem o MOBA, né, que são o LoL, né, o Dota, que fazem parte dessa categoria. Tem o FPS, que são os jogos de tiro. Tem também os simuladores, jogos de esporte, né? Que tem o EAFC, né? Que a gente já falou um pouco também dessa competição. Então tem vários tipos, tem até Candy Crush, né? Então tem tem jogo para todo tipo de público, né? Sim. Inclusive a gente vê uma crescente muito grande, por exemplo, do automobilismo virtual, que cada vez mais a Fórmula 1 investe no automobilismo virtual. A gente teve o Gran Turismo como esporte de apresentação em Singapura pelo COI, então a gente já está nesse segmento o COI já está com um panorama bem bom sobre o esporte eletrônico, de como o esporte eletrônico pode participar dos Jogos Olímpicos. Sim. Então a gente tem toda essa gama de possibilidades para realizar tanto eventos, competições ou a galera virar pro player de certos jogos. Sim, você está falando que pode vir aí, né, se tornar uma categoria dentro das Olimpíadas, né? Para 2028, né, que vai 27, 2027, que vai ser em Los Angeles. Você acha que já tem essa chance de ter algum jogo ali sendo uma modalidade? Eu acredito que sim, pelo que o COI teve de experiência em Singapura. Para eles é uma experiência nova.
eles estão tentando buscar experiências com empresas grandes como a ESL, a Blast, as grandes publishers, e a gente já tem isso no Sudeste Asiático. A gente já tem os Jogos Olímpicos Asiáticos, que já acontece, acho que desde 2011 para trás, que se junta os principais jogadores da LPL, que é a Liga Profissional de League of Legends da China, da LCK, que é os principais jogadores da Coreia, e tem os jogos asiáticos lá. Isso já acontece há tempos. Então, era uma questão de tempo o COI se ligar para esse mercado, que se a pessoa não considera esportes ainda, é mais uma questão de rever os conceitos, porque é impossível falar que esportes não é esporte. Sim. E como é que fica a legislação no Brasil? Ela já considera esporte como um esporte também? Esporte eletrônico como um esporte? Bem, a gente tem alguns estados que já reconhecem. O principal, acho que o mais... que a gente tem mais visibilidade, que foi trabalhado isso, foi o estado do Rio de Janeiro, com um trabalho excelente da FERJ, do Cadu. A gente vem trabalhando aqui em Minas para o reconhecimento do esporte eletrônico. Inclusive, você fez pauta sobre isso, agradeço muito. Então a gente vem trabalhando, mas no âmbito do federal, a gente tem uma comissão desde 2018, mais ou menos, 18, 17 ali, que vem trabalhando. Essa comissão, se criou uma comissão própria para os esportes, tem uns 3 anos mais ou menos, mas a passos muito lentos. A gente sente que falta um pouco dessa atenção do âmbito federal em relação aos esportes. Sim, e aí você falou, né, a gente até fez uma pauta sobre o projeto que tramita na Assembleia aqui de Minas Gerais para reconhecer os esportes eletrônicos, né, como esporte oficial. E para vocês, o que muda, né, dentro disso? Bem, o que muda é o reconhecimento dos cyberatletas realmente como atletas, eles terem acesso a fazer um pedido de visto específico, ter realmente esse reconhecimento como atleta. Dentro, muito se fala de ter no âmbito federal, quando o esportes for reconhecido, dos atletas começarem a ter o acesso à Bolsa Atleta, então vai se criar um fomento muito grande. Então, quanto mais estados reconhecerem o esportes como esportes, mais força a gente ganha lá no âmbito federal. E para a gente é a possibilidade de receber as emendas parlamentares de uma maneira mais fácil para a realização de eventos e projetos sociais. A federação hoje a gente já tem alguns projetos sociais que a gente tenta desenvolver, porque a gente sabe que quando a gente fala do esporte, todo mundo vê os milhões, mas a gente não tem o fomento da base. A gente se preocupa muito com esse fomento da base, a gente trabalha para que o esporte chegue realmente onde tem que chegar, que é na acessibilidade. Quando a gente também baixa algumas portas, a gente tem uma visão que o pessoal acha que o esporte é um esporte muito elitista, que precisa de um computador muito caro, precisa de um console, pelo contrário, a gente tem uma acessibilidade hoje, que a gente tem um celular como uma porta de entrada para o esporte, que é um transformador de vidas, porque a gente já tem N casos no Free Fire de garotos que saíram de uma situação de risco, saíram da comunidade e conseguiram transformar a vida da família deles, uma mudança completamente de vida do dia para a noite com o esporte eletrônico, e é esse fomento que a gente tenta trazer para a base. Com esse reconhecimento do esporte eletrônico, trazer essas políticas públicas para um fortalecimento da base, levar o esporte para dentro da grade extracurricular, para dentro das escolas, para os alunos, trabalhar muito para a diminuição da evasão escolar. Então, lá no Rio, citando um exemplo, no Rio, em Brasília, em São Paulo, tem algumas arenas que os alunos vão e tem esse acesso dentro da grade extracurricular. Então, a gente sabe que nem todo atleta vai ser pro player, nem todo aluno vai ser pro player, nem toda pessoa vai ser pro player, mas hoje a gente tem uma gama infinita de
de possibilidades dentro do esporte eletrônico. Eu, por exemplo, minha formação é moda e design gráfico, eu consigo trabalhar com moda dentro do esporte eletrônico. O jurídico da federação, a Luana e o Marcos, a Luana até que veio aqui, eles hoje são especialistas dentro da área do esporte, do direito desportivo eletrônico. A Ana, nossa fisioterapeuta, que ela é do grupo de trabalho da federação, ela é fisioterapeuta especializada em esporte eletrônico. Então a gente sabe que nem sempre todo mundo vai ser para o jogador profissional, mas a gente tem um leque enorme de possibilidades dentro do esporte eletrônico e às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre isso. Então é esse conhecimento que a gente quer levar para a base. Olha, você pode trabalhar com jogos, nessa parte, não só da parte competitiva, mas também trabalhar com jogos mais dentro da sua área. O que mais a gente tem é demanda hoje no mercado. Tem muita demanda, a gente vê aí. Então é esse fomento que a gente tenta trazer com esse reconhecimento, trazer essas políticas públicas para trazer para a base do esporte, para o cidadão ter essa acessibilidade. Sim, e pensando em todo esse contexto, né, acabou que um momento teve a necessidade de ter uma federação, né, e aí surgiu a FEME. Como que ela surgiu e o que ela representa dentro de todo esse ecossistema, né? Bem, como eu te falei, eu vim jogador profissional, eu jogava StarCraft profissionalmente e depois de um tempo eu vi que tinha uma necessidade aqui em Minas de ter um time. Eu fundei a primeira organização profissional de esportes eletrônicos aqui em Minas e sempre quando a gente jogava campeonato, a gente tinha uma necessidade. Por que quando a gente vai para São Paulo, para o Rio, para os outros estados, a gente tem um stage, uma estrutura grande, gigante. Tem todo um processo, e por que a gente não tem isso aqui? E a partir desses pontos eu comecei a ver a necessidade que a gente tinha que ter uma questão de profissionalização. Eu via que a galera tinha muito receio de se profissionalizar. E dentro disso eu comecei a ver também, eu fiz o caminho inverso. Geralmente a galera sai de outras áreas de evento para fazer evento de esporte eletrônico. Eu saí da área dos times para ir para a parte de fazer eventos. Então tem uma necessidade, eu via uma necessidade muito grande dessa profissionalização das equipes. Hoje a gente ajuda, a federação tem um papel de ajudar as equipes se profissionalizarem. Então a gente tenta fazer toda a acessibilidade de como criar um CNPJ, de como fazer os meios corretos do registro da empresa, realmente dos contratos, tem as consultorias de contrato para o atleta para fazer uma contratação correta, porque a gente vê muitos casos dentro do esporte de alguns escândalos de relação ao contrato, de salários que são muito baixos. Então a gente tenta fazer esse processo, ensinar a pessoa que quer ser um empreendedor dentro do esporte eletrônico os meios corretos de se criar um time, essa necessidade dos eventos, dessa profissionalização. Então a FEME hoje atua em várias áreas. A gente faz os campeonatos, a gente cria os campeonatos. Inclusive, esse ano a gente lançou o Rank EPT, que é para realmente ranquear os campeonatos que ocorrem aqui em Minas, para a gente começar a ter invite, ter os convites para os campeonatos, a gente criar um ranking que realmente seja competitivo. Sim, igual o que no futebol, por exemplo, fazem, né? O ranking da CBF, o ranking da FIFA, que a gente viu muito, né? Esse ano, a Copa do Mundo de Clubes classificou alguns jogadores, alguns times pelo ranking, né? E foi importante para ter esse... Por exemplo, o que a gente quer fazer a gente está com um projeto para o ano que vem que igual realmente a Pro League da ESL. São 8 times de Open Qualify e 8 times do ranking. Então fazer as equipes que são bem ranqueadas rodar Minas Gerais, fazer esse fomento, porque disso as próprias equipes vão tendo um sustento, porque o que a gente tem de necessidade é ter campeonatos. A gente cria os campeonatos, cria um sistema, vai se criando o ecossistema, se autoalimenta. Então a gente vai ter, a gente quer criar oportunidades, por exemplo, de um time da região metropolitana e jogar no interior de Minas, expandir a marca, aí vai se criando público, torcida, as coisas vão se autoalimentando. Então essa é a ideia da federação hoje, na parte de campeonatos.
Na parte social, a gente quer levar os projetos para dentro das escolas. A gente vem trabalhando com algumas escolas para levar esses projetos para a grade extracurricular, para diminuir a evasão escolar, que a gente sabe que hoje é muito grande, e realmente criar o maior gap que hoje que a gente tem no mercado de trabalho, que é não se a gente tem um grande problema no mercado de trabalho, que as pessoas não se capacitam ou não chegam no mercado de trabalho capacitadas a exercer alguma função. Então a gente quer suprir essas lacunas, porque quando a gente fala da federação, a gente pensa que a gente vai trabalhar só dentro do âmbito do esporte eletrônico. Sim. Não, a gente quer atingir várias áreas que a gente vê necessidade que tem. A gente tem um projeto da federação que são esses cursos para dar dentro das escolas. A gente tem 2 cursos principais, que um é para o aluno entender entender os deveres e direitos que ele tem no ambiente digital, e o outro é para uma introdução o que é o esporte eletrônico, entender as profissões, entender como funciona o mercado. A gente também tem um curso voltado para economia, então ensinar um pouco da economia nas escolas, para a pessoa aprender. A gente vê que tem essa lacuna nas escolas, para aprender a administrar o próprio dinheiro, e depois o aluno escolhe um curso, eu quero trabalhar com marketing digital, eu quero trabalhar com design gráfico, edição de vídeo, e a gente tudo está dentro desse contexto, né? Acaba que a pessoa tem essa experiência. E como que tá, né? Pé que anda esses projetos, né? Como é que eles estão agora? Já tem alguma coisa que já está mais desenvolvida? Tem alguma coisa assim que está começando? Aquela que vocês já concluíram, que vocês já viram que já deu um resultado legal? Bem, esse projeto das escolas, a gente não deu um nome, porque ainda a gente está num processo ainda de como a gente vai fazer inserir eles dentro das escolas. A gente tem um projeto profissionalizante que chama Educa Esportes Academy. A gente está com alguns projetos aprovados na lei de ICMS, mas a gente vê que dentro do... eu acho que isso abrange não só nossa área, mas todo mundo que consegue aprovar um projeto dentro da lei de ICMS e dentro da lei de cultura. A gente consegue aprovar os projetos, mas não consegue a captação. Sempre que a gente bate em algumas empresas, porta está fechada, ou não tem um incentivo realmente para se investir na lei do esporte, na lei do ICMS. Então a gente tem essa grande dificuldade, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade até do próprio ente público perceber, botar na ponta do lápis o público que a gente vai atingir. Então às vezes a gente supre uma lacuna que ele tem essa necessidade, só que ele não vê isso. E a gente tem esse problema da falta de investimentos. Mas a gente tem o Educa Esportes Academy, que é um congresso, é uma feira, que ele é voltado para a gente atingir, principalmente estudantes da rede municipal e estadual de ensino, pessoal que está na faculdade, e pelo menos 40% a 35% de CAD único. É um dos pilares desse projeto. Para esse projeto a gente quer... tem muito feira e congresso. A gente quer realmente que seja um lugar que a pessoa vá e saia de lá pelo menos com um aprendizado. Pelo menos com um aprendizado. Então a gente está com uma outra metodologia para aplicar nesse congresso. Ele consiste em três eventos principais, são 3 mesas redondas principais. A gente tem branding, gestão de equipes, não só de equipes, mas de marca, como imagem e tal. O outro é no âmbito jurídico, que é uma parceria que a gente tem com a OAB e a Caixa de Assistência dos Advogados. E a outra é voltada para a saúde. Então, a gente tem essa questão do psicólogo, a gente quer levar o pessoal da Secretaria de Saúde e Educação para dentro desse evento, para eles verem como dá para gamificar a educação. Esse é um dos objetivos que a gente tem. Legal. E o Educa é esse, e os outros nossos projetos são... esse projeto de levar para as escolas, o Educa, os campeonatos, que é o Campeonato Mineiro, que é realmente criar um ecossistema grande dentro do estado de Minas Gerais. E a gente vem vendo com os deputados e os vereadores como é que a gente consegue atingir as cidades do interior com outros projetos. Sim, bacana. É bom que você já falou, né, sobre os eventos, sobre congressos. Você consegue listar assim eventos, tanto congresso,
encontros, campeonatos, competições assim que vocês já estão trabalhando juntos com outros lugares ou que vocês estão também criando, fazendo do zero também? Bem, a gente está com o Educa marcado. A gente quer fazer ele nesse segundo semestre ou no comecinho do primeiro semestre de 2026. O Campeonato Mineiro, esse ano a gente colocou para fazer só um split, só um semestre, né? Mas o objetivo é que ele seja 2 splits, um no começo do ano e outro no final do ano. E a gente começar a montar um leque de campeonatos menores e dentro desses campeonatos não serem só o torneio de esportes, mas ser algumas feiras, a gente ir para dentro de algumas feiras. Por exemplo, tem no interior, a gente sabe, a gente já fez um mapeamento que tem alguns eventos de anime, a gente se inserir dentro desses eventos e levar palestras, workshops, levar campeonatos para dentro, e porque assim a gente consegue fazer realmente o fomento, né? E começar a ranquear, igual eu te falei, trabalhar esse ranqueamento, principalmente com as equipes do interior. A galera vê que elas têm a possibilidade de receber convites para jogar em outro, tipo assim, a galera lá de Uberaba e jogar lá em Montes Claros e por aí vai, vir para a capital, aí tem um campeonato no sul de Minas, aí rodar esse ecossistema aqui dentro de Minas. Sim. Pode. Tá. E como que você vê, você falou muito do desenvolvimento profissional, social, né, daquelas pessoas envolvidas nesses projetos, mas e aqueles competidores, né? Você falou também das pessoas transitarem, vir para outra cidade, competir em outros locais. Como vocês veem o desenvolvimento do atleta, daquele jogador, dentro de todo esse contexto? Dentro desse âmbito da profissionalização do atleta, eu tinha essa necessidade de como que eu não tinha alguém para trabalhar esse atleta, porque a gente ou eu fazia campeonato ou eu administrava o time, e aí eu abri mão, eu passei a gestão da equipe para frente para me dedicar à federação 100%. Então eu consigo hoje criar essa experiência, por exemplo, do caso do EJAN, que é um evento que a gente faz anualmente junto à OAB e à Caixa de Assistência dos Advogados, que é criar uma experiência profissional para os atletas. Então lá dentro do evento eles têm uma player manager ou um player manager, enfim, que cuida deles durante todo o evento. A gente sabe, passa uma rotina para os atletas, eles vão para um stage, eles podem treinar, eles têm toda essa como é que eu posso dizer, essa experiência mesmo de profissionalização do esporte. Eles têm juiz de torneios para eles relatarem um problema, porque quando a gente jogava campeonato, era LAN, era 20 PCs e o pau quebrava. Então então a gente não tinha essa questão, tipo assim, ter uma pessoa só para você reportar um problema. O problema, a gente resolvia o problema para o campeonato dar continuidade. Então a gente tenta fazer que com os atletas percebam essa questão da profissionalização, fazer um Media Day. Ninguém fazia Media Day, a gente que fazia a imagem do atleta como equipe, a gente trabalhava a imagem do atleta. Então querer que o atleta perceber que tem um lugar que ele vai ser acolhido, que ele vai ter um entendimento que eu posso ser profissional nisso, eu posso dar continuidade nisso, eu vou ter campeonatos para jogar, eu vou ter pessoas um lugar onde que as pessoas vão poder se capacitar para me atender. Então todo esse processo que a gente vem nivelando, a gente vem trabalhando desde 2018. Então é um pouco complicado de querer abraçar tudo de uma vez, mas a gente tem que ir trabalhando aos poucos. E hoje, como a gente consegue ter um grupo de trabalho um pouco maior, então a gente consegue atingir mais áreas. Hoje a gente vem fazendo uma conscientização de todos os atletas, incentivando a profissionalização deles, porque o que a gente quer é realmente que a galera ou a galera montar o time, né? Isso, monte equipes aqui e se profissionalizem no estado de Minas, ou a gente começar a exportar atletas, porque como é que a gente consegue
a gente tem que mostrar para esse atleta que ele tem a possibilidade de se destacar aqui em Minas e daqui para Minas ele ir para uma organização grande, como uma Fúria, uma PEN da vida. Nossa ideia é essa, criar um ecossistema que o atleta perceba, pô, eu posso jogar aqui tranquilo, eu sei que eu tenho resguardo, que eu tenho bons profissionais jurídicos, eu tenho alguém trabalhando minha imagem porque eu tenho um profissional de marketing capacitado. Dá uma estabilidade financeira também, né, para a pessoa prosseguir, né, competindo, trabalhando, né? Isso, e daqui para frente eu posso, me destacar em Minas, eu posso tentar uma possibilidade ali fora, em outro estado ou até internacionalmente, nacionalmente. Então a nossa ideia é essa, realmente criar jogadores que sejam estrelas e exportar essas estrelas para o cenário internacional e nacional, que a gente também vê que tem uma necessidade de uma reciclagem de atletas, falta um empurrãozinho, sabe aquele empurrãozinho que falta para o atleta sair da base, por exemplo, do futebol e dar aquele pezinho no profissional? É essa oportunidade que a gente quer dar para os atletas. E você acha que com o reconhecimento, né, legal dos esportes como esporte oficial, assim, você acha que além de facilitar na profissionalização assim, de equipes, de jogadores, acha também que vai atrair mais patrocínios e apoio institucional para eventos? Claro, isso a gente tem um projeto hoje que o pessoal até brincou do último evento, que a gente trouxe a Curaprox para ser parceira da federação. A Curaprox, né? Que ela é uma... É uma marca de escova de dente. Assim como a Red Bull, por exemplo, o Red Bull é fabricado na Áustria, as escovas da Curaprox são produzidas na Suíça. Legal. E a Curaprox hoje investe muito na área do esporte, porque a gente tem pouco estudo odontológico dentro da área esportiva. Então imagina para o esporte. Eu acho que então foi até uma brincadeira que a gente fez com o Dr. Cornelis, que a gente está fazendo um projeto com ele para levar essa questão do esportes, porque a gente tem muita na adrenalina, na ansiedade. O estresse, a pessoa começa a morder muito. Caso de bruxismo, e isso pode ocasionar outras lesões. Então a gente vai levar a gente está construindo um projeto para levar para dentro da faculdade para ter estudos odontológicos relacionados a esportes. Legal. Aí entra uma Curaprox, a Overclock, por exemplo, que é uma parceira nossa. Inclusive, tem um kitzinho aqui montado para vocês. Valeu. Que a gente sempre traz a gente sempre gosta de... Quando o patrocinador abraça a gente gosta de abraçar ele para tudo. Então, por exemplo, a gente tem um apoio da Red Bull muito grande. A Overclock é um suplemento gamer voltado para os atletas de esportes para ter mais foco, não só para o atleta, mas também para o dia a dia. Então, quando a gente vê marcas apoiando, a gente quer abraçar o máximo possível, porque o que a gente mais vê no mercado contrata influenciadores, não só dentro do âmbito do esporte, mas contrata influenciadores e a marca não tem retorno. A gente quer mostrar para as marcas que realmente a gente quer trabalhar com a marca o máximo possível. A gente cria conteúdo, a gente quer criar conteúdo dentro da federação e a gente quer pessoas para criar esses conteúdos, a gente quer conectar as marcas com esses novos influenciadores, tanto que para o Campeonato Mineiro a gente abriu uma inscrição para criar embaixadores. A gente quer embaixadores não regionais para cada região, município, se possível, né? Porque o Campeonato Mineiro a gente dividiu ele em conferências para abranger os 853 municípios. Muito município. Então, para facilitar para a gente conseguir atingir todos esses municípios, a gente vem incentivando os influenciadores menores a ser embaixadores da federação e a gente conecta eles com essas marcas. Então a gente já abre uma porta de entrada para o influenciador crescer e para as marcas atingirem um público que às vezes ela não consegue. Então a gente vem trabalhando desse jeito, mostrando, a gente tem dados de sucesso, de comprovação que a gente consegue atingir pessoas em extremos de Minas. Então são públicos que as marcas não iam conseguir atingir, mas fazendo toda essa criação de uma escadinha que a gente conecta as marcas aos pequenos influenciadores, e esses pequenos influenciadores têm acesso a uma oportunidade de criar um conteúdo com a marca grande, de criar um laço com essas marcas grandes, aí daí para frente é o embaixador e a marca. A gente fica aqui nos eventos, a gente quer criar grandes influenciadores aqui em Minas Gerais. Então que a gente gira tudo nisso, né? No criador de conteúdo, na competição, na profissionalização de um atleta, em tudo, né?
é dentro disso que a gente quer trabalhar, porque a gente quer servir como catapulta para a galera crescer. A gente quer servir como aquela escadinha. Então a gente vem explicando para as marcas, a gente vem trabalhando bem cuidadosamente com as marcas, explicando o que a gente faz, como é nosso jeito de trabalho, bem devagarzinho para a marca também entender. Porque em que momento a gente pensava que a Curaprox, uma marca de escova de dente, ia querer participar de um evento de esportes. Então é dentro disso que a gente vem trabalhando, explicando. A gente sabe que as marcas muitas vezes não têm esse entendimento do que é o mercado de esportes, então a gente vem lapidando bem um pouquinho, inserindo devagar dentro dos eventos, e hoje a gente já tem respaldo das marcas que gostaram muito de participar dos eventos, não sabiam a magnitude que é um campeonato de esportes. Pois é. E falando dos eventos, né, a gente tem dois assim que são os destaques agora nesse período, né, que foi o EJAN agora que aconteceu, que foi os Jogos da Advocacia Mineira. Jogos da Advocacia Mineira, que ocorreu no mês agora de agosto, né? E vai acontecer também o Campeonato Mineiro. Eu queria primeiro saber o que é o EJAN, né? E por que ele tem esse destaque, né? Mesmo sendo uma competição mais para os advogados ali e não é aberta, né, para outros atletas. Bem, o EJAN, a gente está na segunda edição do EJAN. O EJAN faz parte dentro dos Jogos da Advocacia Mineira, o que é o JAN. É um evento que esse ano contou com 42 modalidades esportivas, fora o EJAN. Então lá dentro a gente tem tiro esportivo, tem atletismo, tem futebol, jiu-jitsu. Então a gente tem toda uma Olimpíada dos advogados. Esse ano, inclusive, bateu recorde, foi 5 mil e poucos advogados. Isso de atletas, né? Isso, cada subseção pode levar uma quantidade X de atletas, então é basicamente uma Olimpíada mesmo dos advogados. Tem as delegações com as subseções, e a gente veio trabalhando o EJAN ano passado, a gente fez um experimental com o pessoal um torneio de teste mesmo, foi CS e FIFA. E aí também para a gente entender como o CAA queria trabalhar e como eles entenderam um pouco do nosso trabalho. E dentro disso a gente foi lapidando para esse ano fazer um grande evento. Esse ano a gente quis fazer um grande evento e a gente tem alguns projetos dentro do CAA e da OAB para os advogados trabalharem dentro da área do direito eletrônico, do direito esportivo eletrônico, e a gente veio lapidando. Por isso que tem esse destaque para o EJAN, porque essa parceria a gente quer incentivar os advogados. A gente tinha 2 advogados, por exemplo, que já foram pro players no FIFA. A semifinal foi entre 2 pro players, mas que atuam dentro da área do direito. Então a gente vem a gente vem trabalhando com a AB, criando essa experiência, mas não é só para atingir os advogados. A gente quer que por exemplo, o CREA, outras entidades que fazem que sejam esse órgão que representa uma classe, tenha um evento de esportes, porque além a gente... Isso é legal, né? Que une a classe também, une, né? A classe. Eu tava no evento lá e eu vi que é muito legal que as pessoas se unem mesmo para jogar e tem torcida. Aí, por exemplo, teve a final do CS, que eu acho que foi muito legal, que é o AB de Araguari, que estava animado, era de Caratinga. De Caratinga. E aí... Não, já virou clássico. A gente, inclusive, vai criando rivalidades e incentiva os atletas, os advogados, por mais que eles tenham o trabalho dele no dia a dia, incentiva eles participarem de campeonatos ou se não participarem dos campeonatos, incentiva conhecidos a se profissionalizarem. Então é um grande case que a gente tem o EJAN, porque a gente tem esses advogados. A gente, por exemplo, já virou clássico, que é a OAB Araguari contra a OAB Caratinga. Independente do jogo, né? Isso. Eu vi que no CS, no LoL, pode ser no FIFA. No FIFA, no FIFA, EFC, a OAB Barbacena, a galera tava em peso para torcer pro Gabriel Rezende. O pessoal do Barro Preto também, já que Belo Horizonte não é uma subseção, tem a subseção do Barro Preto.
Então, o Lucão lá, que foi campeão ano passado, a galera tava lá, então tem rivalidade entre as torcidas, e é isso que a gente quer. A gente tem um pessoal que nunca teve um contato, nunca teve um contato de arena, do que é um evento de esportes, mas tava lá torcendo, começou a entender do jogo, ou começou a jogar com a edição do ano passado, e é isso que a gente quer trazer para dentro, para dentro desses órgãos. Pô, vocês podem fazer esse tipo de evento, une a classe, tem a possibilidade deles trabalharem ou incentivarem pessoas do ciclo deles a trabalharem com esportes. Então foi uma das maneiras que a gente viu também de fomentar o esportes. Dentro dessa parceria que a gente tem com o CAMG e a OAB, o EJAN dá a vaga direto pro Campeonato Mineiro. Nisso que eu queria entrar. Que legal isso. E como que funciona isso, né? Porque já vai classificado para os playoffs, né? Para as fases finais, né? A gente, como eu te falei, a gente quer atingir. Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil, e como a gente atinge toda essa galera. A gente dividiu no formato igual a NFL, igual a NBA, de conferências. Sim. A gente regionalizou as seletivas. Das seletivas, a gente tem um campeão. O campeão vai para a fase de liga estadual. Então ele é o campeão da região dele, ele vem como campeão da liga. É o campeão da conferência e vai disputar os playoffs, ali a gente pode falar. A gente quer fazer bem nesse sistema que roda na NBA, na NFL, porque é um jeito que funciona, a gente consegue adaptar ele aqui para dentro. Aí, por exemplo, a gente tem vagas do Campeonato Mineiro que são rotativas. Sim. A vaga da melhor equipe ranqueada, por exemplo, a gente fez pensando como que a gente conseguiria colocar o ranking, utilizar o ranking da federação com os campeonatos que a gente faz ao longo do ano, que não são o Campeonato Mineiro, mas também como que a gente deixa essa vaga rotativa. Então a gente pegou um exemplo do futebol. A vaga do ranking, ela não é fixa. A equipe melhor ranqueada, por exemplo, se ela for do norte de Minas, o norte de Minas vai ter 2 vagas. Então a gente vai fazendo igual no G4. O G4 vira G5, vira G6. Então, por exemplo, se só a região metropolitana que tem 2 vagas, que é o campeão e o vice. Porque a região é grande, tem muitos municípios, né? A região é grande, e é onde que a gente tem hoje, nesse momento, tem mais equipes profissionais. A ideia é que, a partir das próximas edições, as vagas vão aumentando, e daí vira um Major, que dura um mês de campeonato e vem nos playoffs. E aí é interessante isso, né? Você falou que são equipes, né? Não são tipo uma equipe representando a cidade. São equipes, como por exemplo, aqui em BH tem Atlético e Cruzeiro de Futebol, são equipes do município que vão disputar, né? Isso, a gente não tem uma limitação de equipes por município. A gente quer incentivar que a galera se profissionalize na região deles, criem uma equipe e disputem e comecem a ter reconhecimento estadual. Porque o maior incentivo que a gente pode dar é ter esse reconhecimento. Minha equipe tá... Eu sou dono da equipe que tá ali no top 3, a gente é top 4 estadual, top 5 estadual. Então é esse... E dentro disso, a própria equipe consegue arrumar patrocinadores. Na região dele, por exemplo, o time lá do sul de Minas, eles são top 3 estadual. Ele pode chegar para uma marca, eu tô no ranking da federação, a gente disputa todos esses campeonatos, a gente recebe convite para esses campeonatos, então você patrocina minha marca, a gente vai jogar em Belo Horizonte, sua marca vai estar em Belo Horizonte. Então é dentro disso que a gente quer criar todo esse projeto, sabe? Então é uma coisa que a gente foi bem complicado da gente estruturar, mas é uma maneira que vai funcionar muito bem. E as equipes, elas são profissionais, a gente pode falar assim, né? E não só as profissionais, a gente tem a gente tem as atléticas de faculdade, que a gente abriu exceção para que a gente sabe que algumas... Que tem um público grande também, né? Traz a galera. A gente tem o JUBS, que tem esporte eletrônico, que é os jogos universitários. Eles têm jogos eletrônicos. Então a gente sabe que dentro das atléticas tem uma grande dificuldade, que às vezes nem todo mundo é de Minas, então a gente abriu algumas exceções. Por exemplo, no caso do EJAN, a equipe representa a subseção, então eles vão estar representando a equipe daquela cidade. A gente quer que as equipes amadoras entendam que eles têm essa possibilidade desse passo para frente, de se tornarem profissional.
e a gente também quer que as regiões se fortaleçam, as prefeituras vejam vejam que na cidade deles fazer um mapeamento, de que incentivar as prefeituras a fazer um mapeamento dentro das escolas, dentro da região deles, das equipes, e incentivar essas equipes a virem para cá. Por exemplo, a gente tem o Geng. O Geng, a gente tem um baita apoio do governo para as equipes das cidades virem para Belo Horizonte para serem um grande campeão, porque dá um grande retorno na cidade, de mídia, de marketing e tal. E a gente quer fazer a mesma coisa, rodar a final, por exemplo. A final nunca vai ser fixa em BH. A gente vai fazer a primeira edição em BH pela representatividade daqui, né? Sim. Mas a ideia da federação nunca é só atingir a região metropolitana. A gente sabe que aqui... O estado inteiro. A gente vê, né? No EJAM, por exemplo, não teve região metropolitana. Foi Caratinga, o Lucão foi Araguari. A pessoa mais próxima daqui de Belo Horizonte. Isso que é legal. Porque a gente tem... Tem muito talento também fora, né, da região metropolitana. A gente pega o caso do Micão, que é do interior de Minas e é tetracampeão do CBLOL. A gente vou pegar agora no âmbito nacional, o Titã, que é o AD Carry, um dos principais AD Carries do CBLOL, não é mais CBLOL, né? LTA. Ele é o quê? Desculpa, só pra gente contextualizar pra galera. Ele é atirador, ele é jogador profissional de League of Legends. Ele saiu de Manaus, ele saiu do muito longe, eu acho que é Manaus mesmo, ele saiu bem do interior do estado dele e teve uma oportunidade de fazer uma peneira. Tanto que ele brinca, ele falava que ele jogava com um ping muito alto, ele jogava com um ping, então ele jogava atrasava pra ele, né? Ele jogava sem um equipamento adequado e conseguiu uma vaga para ser um jogador profissional hoje nas maiores equipes do Brasil. Então dentro desses pontos que a gente quer também, a gente quer dar essa acessibilidade de ascensão. A gente quer dar essa acessibilidade para o atleta crescer. Várias equipes crescerem. Então é dentro de todo esse ecossistema que a gente vem trabalhando. Às vezes é muita coisa, parece que é muita coisa, mas a gente destrincha tudo nas redes sociais, deixa explicadinho. A gente faz reunião todo mês. A gente tenta fazer 2, mas geralmente a gente consegue uma, até por causa de horário, muita coisa para organizar. Uma reunião para a gente atender os atletas. A gente marca, por exemplo, numa quarta-feira à noite, uma reunião com todo mundo. Então pode entrar marca, pode entrar atleta, dono de time, pessoa que quer trabalha com jurídico, pessoa que trabalha com psicologia, psicólogo voltado para esporte. Gerais, assim, a gente abre essa reunião para escutar. A gente tem que entender a necessidade dos atletas, de todo mundo. Então, o principal problema que a gente vê é que tem pessoas que acham que não, você tem que fomentar aqui primeiro para depois ir para o interior. Não, a gente consegue fazer. Lá também. A gente consegue fazer uma coisa muito bem estruturada que atinge todo mundo. Então, dentro um pouco dentro disso que a gente pensa. A ideia, a gente podia simplesmente lançar o Campeonato Mineiro e beleza. Não, a gente quer atingir as regiões. A gente quer que toda a região de Minas Gerais seja atingida. Então, como é que a gente faz isso? Lá nos Estados Unidos tem esse jeito que funciona na NBA. Como é que funciona lá na Europa? Como é que as empresas de fora fazem para atingir toda a Europa? Porque a gente vê a ESL, a Blast fazendo os grandes torneios lá na Europa ou nos Estados Unidos, etc. Mas tem as ligas menores, como é que as ligas menores trabalham? Então a gente foi todo um estudo, a gente começou a planejar o Campeonato Mineiro foi abril do ano passado. Então, a primeira edição, a edição do ano passado. Não, na verdade, para essa edição a gente começou a trabalhar. A edição desse ano a gente começou a trabalhar desde abril do ano passado. Porque o Campeonato Mineiro, a gente realizava ele de uma maneira que não era prática, que a gente não conseguia atingir os times do interior, a gente tinha que fazer a gente não conseguia um contato com as prefeituras, o contato que a gente tem hoje. Inclusive um pouco foi um dos motivos da federação. A gente não de se criar a federação, a gente não conseguia atingir
as cidades do interior, mas como hoje a gente se apresenta como federação, a gente tem uma porta mais fácil dentro das prefeituras, que é uma coisa mais profissional, é uma entidade que representa toda essa classe, atletas, donos de equipe, marcas, etc. Então, até facilita para a gente atingir esse público. Então, a gente fazer o Campeonato Mineiro de uma maneira que não conseguia atingir todas as regiões, a gente virou e falou, não, ano que vem a gente vai fazer diferente. Vamos começar a partir de hoje. Desde abril a gente vem como é que vai funcionar a liga, como é que vai ser playoffs, quais jogos a gente vai atingir, quais vão ser as modalidades que a gente vai trabalhar, quais são as necessidades dos atletas, quais são as necessidades das equipes, o que as marcas querem. Então é um projeto que demorou um ano para ser estruturado, tanto que ano passado a gente não fez uma edição do Campeonato Mineiro, mas a gente optou por não fazer, mas para estruturar uma grande edição para esse ano. Então foi dentro disso que a gente veio pensando para trabalhar, fazer um grande evento. E para a gente finalizar, tem duas perguntinhas aqui. O que a gente pode esperar esse ano então do Campeonato Mineiro em geral, assim, né? O que a gente pode falar assim de uma forma mais breve, no caso? Bem, o que eu quero como gestor de projetos é que a gente consiga atingir a maior quantidade de atletas possíveis dentro do estado. A gente quer começar a ter esse contato com as equipes amadoras e profissionais ou a galera que juntou para jogar um time. A gente quer ter esse contato com o atleta, a gente quer ouvir eles, entender as necessidades, o que falta para ele se profissionalizar. A gente quer entender essa necessidade deles, ou trabalhar dentro dessa área do esporte, e que a gente consiga fazer que por exemplo, o evento é acessível. O evento a gente não cobra, o Campeonato Mineiro a gente não cobra inscrição, nem a inscrição, nem o ingresso. Sim. Então a gente quer que esse evento seja acessível para ser a oportunidade, às vezes, do estudante, do menino da escola pública, levar o pai para esse evento e mostrar para o pai dele que tem todo esse ecossistema, tem todo esse mercado aqui e eu quero fazer parte disso. Legal. Para mim é o principal pilar do Campeonato Mineiro, é isso. Eu, como gestor de projeto, eu quero que isso, da mesma oportunidade que eu tive de mostrar para os meus pais que isso é um mercado que eu consigo trabalhar hoje, o garoto ter essa oportunidade de mostrar para o pai dele que ele pode trabalhar com isso. E a gente ter esse respaldo de ter uma quantidade mínima de CAD única. A gente quer que para realmente a gente ter comprovação que o evento foi acessível, que seja como atleta ou seja como participante, atingir as marcas daqui de Minas, as marcas aqui de Minas verem que a gente tem um grande campeonato, assim como a gente tem grandes marcas patrocinando campeonatos mineiros, de futebol, de vôlei, e que as marcas vejam que esse evento vai ser rotativo. Então ela não vai só atingir o público da região metropolitana, ela vai atingir o público da região metropolitana, ano que vem ela vai atingir o público da região norte de Minas, do Triângulo Mineiro, e cada vez mais ter mais marcas participando. Então são atender essas necessidades dos atletas, das equipes, das pessoas que querem se profissionalizar. Então esses a gente pode falar que são os próximos passos, isso, né? Isso. E também realmente bater o pé e agora criamos um Campeonato Mineiro que a gente atinge todo esse público. É bem dentro disso que a gente quer fazer. Sim. Não, é isso mesmo. Foi tudo assim que eu já estava querendo saber mesmo. E eu acho que é muito interessante, né, esse projeto de poder consolidar, né, Minas Gerais como um polo assim dos esportes eletrônicos. E eu vejo que está muito próximo, né, de se tornar aí uma grande potência mesmo. O que basta é só esse projeto tudo dar certo mesmo. A gente não vê outros estados fazendo esse fomento desde a base até se criar um profissional. A gente quer incentivar os outros estados também, porque é o que a gente quer, o pessoal se espelhe no projeto que a gente vem fazendo e faça nos outros estados, e daqui uns
um ano e meio, um ano, a gente tem um campeonato nacional. Exato, porque, isso ia ser legal. a gente tem um campeonato nacional, o campeão mineiro vai pro campeonato nacional. Aí dentro disso entra as questões da confederação. Aí a confederação faz o Campeonato Brasileiro e os campeões estaduais vão. É isso que a gente quer incentivar. Às vezes a gente vê que algumas federações que são até parceiras nossas, eles faltam faltam esse espelho. Eu consegui fazer isso aqui, a gente quer... às vezes a gente serve de espelho para eles e o projeto que eles façam lá serve de espelho para a gente. A gente pode chegar... eles chegam no prefeito de uma cidade, tem um pessoal lá em Minas fazendo, a gente quer fazer isso aqui também. Ou eles fazem um projeto muito legal lá e a gente quer trazer esse projeto aqui para Minas. Legal. E a gente vai trocando figurinha, vai cada um se ajudando. Porque é assim que a gente cria realmente um mercado isso, de gerando esportes. network mesmo. E Juan, para finalizar, eu vou deixar esse espaço para você divulgar, né, redes sociais, projetos e o que for bacana aí da galera ficar sabendo mesmo. Bem, a gente tá trabalhando bem nas redes sociais. O Instagram da federação é feme.oficial. Todas as redes sociais da federação são feme.oficial. Todo o conteúdo, todo o material, tudo que o atleta precisa para se inscrever ou para entender todo o ecossistema da federação hoje tá nas nossas redes sociais. A gente faz posts bem para instruir mesmo. A gente vai ter as fases de playoff. Porque depois das seletivas ainda a gente tem uma fase de liga. Toda essa parte vai ser transmitida nas redes sociais da federação. A gente transmite na Twitch, que é Feme e Esportes, Feme 2 S no final e Esportes com então fica 3 S. Na Kik, no Twitter, a gente faz transmissão no YouTube também. A gente tenta divulgar o máximo possível em todas as redes possíveis que dá pra gente transmitir. E, bem, a gente quer, além do Campeonato Mineiro, fazer mais 2 campeonatos esse ano. A gente está estruturando para que ocorra antes do Campeonato Mineiro e outro depois do Campeonato Mineiro, e já entrar 2026 com um projetaço, já ter a primeira edição do ano que vem, já ter um calendário com mais campeonatos. Acho que a gente nunca teve um semestre com tantos eventos de esportes. Então, às vezes a equipe está um pouco agarrada, mas a gente tem um atendimento, o nosso atendimento no Discord com os atletas é direto com a gente não terceiriza, já é direto com a gente. A gente entra no ACAL, a gente resolve o problema direto já. Ficou uma dúvida? Vamos entrar no ACAL, vamos conversar. Então a gente já resolve direto com o atleta ou com o dono da equipe. Fiquei com essa dúvida disso aqui. Já entra no Discord, vamos no ACAL, ou vamos por texto. A gente quer esse contato direto com o pessoal. Também, né? E a gente quer fazer esse grande calendário. Ano que vem a gente quer rodar pelo menos 8 campeonatos. A gente quer, fora os que a gente conseguir fazer, e os campeonatos, por exemplo, o Campeonato Mineiro, a gente quer fazer 8 eventos grandes em diversas regiões de Minas. E para esse ano a gente já tem um Campeonato Mineiro, a gente quer fazer o Educa esse ano ainda. A gente está só acertando algumas coisas. Trazer esses palestrantes, trazer essa galera que é do mercado de esportes para dar essas palestras e o pessoal realmente sair entendido de lá. E esses 2 campeonatos para realmente atingir um público e ter mais chance da galera estruturar em pontos, participar do ranking. E um dos projetos que a gente quer rodar mensalmente é um projeto que chama Gold League, que é um campeonato todo online. Ele é para estruturar as equipes. É um campeonato que todo online. A gente vai rodar a primeira edição dele agora no final de agosto, que ele é como se fosse uma Cash Cup. A Cash Cup que a ESL tem é um campeonato que tem todo mês com a premiação em dinheiro para todas as equipes. Então, para se começar a se criar também um sustento para as equipes. A gente vem
trabalhando como é que a gente vai trabalhar isso, como é que a gente vai fazer a primeira edição disso, e vale pontos pro ranking. Então tudo vale ponto pro ranking, tudo vale dentro do ecossistema, isso. né? Que legal. Tá tudo um entrelaçado no outro. As equipes jogam um campeonato todo online, então elas já ganham uma premiação todo mês, já vale pontos pro ranking, obviamente que tem menos impacto por ser online, tem menos impacto, a gente tem os tiers, que é os níveis de campeonato, então tem todo esse processo que a gente vem trabalhando, são de eventos pequenos a eventos online a eventos grandes. Legal, então a gente vem trabalhando desse jeito para criar a escadinha mesmo. E com muita certeza a gente vai ter muito sucesso com esse cenário aí. Futuramente a gente vai estar aqui falando de resultados e vai ser muito legal. E tem também, né, seu presentinho, caixa, a gente trouxe um presentinho para vocês, inclusive as redes sociais da federação são essas daqui. Feme.oficial. E, cara, esse aqui é um brinde que a gente, igual eu te falei, a gente traz todas as marcas que fecham com a gente realmente traz elas para todos os lugares. Tem um brinde da Overclock, da Red Bull aí dentro. Espero que você goste. Agradeço muito a oportunidade e tudo que vocês precisarem de incentivo para a gente ter mais oportunidades dentro de jornais. Por exemplo, quando que a gente pensou que ia ter o Estado de Minas teria uma área só para falar de games, de esportes. Então isso as coisas que a gente vem querendo trabalhar. Todo incentivo que a gente puder dar para vocês, a gente tá de portas abertas. Esse é realmente o objetivo da federação, abrir portas para cada vez mais a gente poder difundir o esportes. Eu acho que isso é o principal que a gente tem de projeto hoje. Com o que se você me perguntar, igual você me perguntando nessa entrevista, o que é a federação? Sim. A federação é abrir portas pro esportes, conectar marcas e criar oportunidades dentro desse mercado. Exato. E a gente vai ter muita coisa para conversar futuramente. Foi super legal essa conversa, você será bem-vindo sempre quando a gente tiver pautas aí. Eu vou fazer o seguinte, nosso tempo aqui está um pouco apertado. Não, okay. Essa caixa aqui eu vou abrir lá no nosso Instagram do Glitch Club e a galera que tiver interessada em saber o que tem aqui, o vídeo vai estar lá no dia do lançamento desse episódio, beleza? Perfeito, então é isso aí. Muito obrigado, Juan. É isso aí. Então, pessoal, Glitch, né, vocês já sabem, está disponível no canal do Portal Why no YouTube e no Spotify. Pesquisando Glitch Club vocês encontram. Também segue a gente nas redes sociais, Glitch Club no Instagram, Estado de Minas, né? Estado de Minas por extenso. A gente vai ficando por aqui, até uma próxima com mais um podcast depois. Valeu!